Começa agora o Panorama Ciência, um retrato das atividades produzidas por pesquisadores e profissionais da Unicamp e seus impactos na sociedade. Uma produção Web Rádio Unicamp. Olá, está começando o programa Panorama Ciência, que tem como objetivo debater com convidados temas específicos que afetam a sociedade e de que forma a pesquisa produzida na Unicamp pode contribuir para solucioná-los. A produção e apresentação é de Jefferson Barbieri, os trabalhos técnicos são de Humberto Prado, uma realização da Rádio e Televisão Unicamp. Nós temos o prazer de receber hoje nos nossos estúdios o pesquisador do Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física da Unicamp, Newton Pimenta Neves Jr., né? Hoje abordaremos mais uma vez o tema energia, lembrando que o nosso último Panorama Ciência também falou sobre esse tema, né? Só que dessa vez nós vamos falar sobre hidrogênio e células a combustível. Newton, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, né? E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho para o nosso ouvinte, quem é o Newton? Obrigado, Jefferson, pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio TV Unicamp para dar essa entrevista sobre hidrogênio e células a combustível. Minha formação é físico, eu sou físico, fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo. Depois eu vim fazer o meu mestrado aqui no laboratório de hidrogênio já, para trabalhar com hidrogênio e energias renováveis. E fiz o meu mestrado no Departamento de Física Aplicada, em separadores, visando o uso em eletrolisadores alcalinos de água. Era um meio separador diferente, cerâmico, por isso estava bem encaixado na física essa pesquisa. Depois eu fiz o meu doutoramento em Química Analítica, aqui também na Unicamp. O Instituto de Química me acolheu de braços abertos, muito interessante essa postura do Instituto de Química. E eu fiz, o assunto do meu doutoramento foi análise de gases, basicamente análise de traços em hidrogênio. Embora em alguns países essa análise fosse já muito corriqueira, nós tivemos vários problemas para fazer esse tipo de análise, inclusive com os padrões, e isso me levou a fazer o doutoramento lá, no desenvolvimento da análise e no desenvolvimento de padrões gasosos para análise de traços em hidrogênio. Depois disso, permaneci no laboratório de hidrogênio, trabalhando com eletrólise da água, outros assuntos relacionados à produção de hidrogênio, notadamente a reforma de etanol, que é um dos assuntos que a gente tem se dedicado bastante, mas também sempre pensando no uso energético do hidrogênio e visando melhores eficiências nos processos que envolvem o hidrogênio como combustível para a produção de calor e eletricidade. Isso, só lembrando, você falou um pouquinho das dificuldades aí, principalmente no doutorado, né? Lembrando que nesses anos aí, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na universidade de importar equipamentos, a gente tinha toda uma dificuldade econômica, burocrática, de ter equipamentos de ponta dentro da universidade, coisa que eu sempre digo, graças a Deus, hoje a gente já não tem mais tanto esse problema, hoje a gente consegue ter acesso a equipamentos, né, a equipamentos de ponta. Hoje ficou muito mais fácil você ter a tecnologia à disposição dentro da universidade, né, Newton? Sem dúvida, não tem dúvida. Hoje a aquisição de equipamentos é mais fácil. Eu acho que ainda permanece um pouco uma dificuldade com relação à manutenção desses equipamentos, muitas vezes. Às vezes é mais fácil adquirir um equipamento num projeto novo do que você depois dar manutenção, manter e às vezes ter os técnicos necessários para cuidar daquele equipamento e produzir pesquisa relacionada a esses equipamentos. Entendi. Newton, na verdade o nosso grande motivo aqui, né, da sua vinda, e a gente vai falar mais lá para frente, é o 6º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a Combustível, do qual você é um dos coordenadores junto com o professor Enio Pérez da Silva, né? Agora, comece me explicando, e para o nosso público,
O que são células a combustível? O que significa isso? Essa pergunta, como eu falei para você, Jefferson, a gente tem que responder sempre, a gente procura responder sempre no início das nossas apresentações, né? E célula combustível, a definição mais sucinta é um dispositivo eletroquímico que faz a conversão de hidrogênio em eletricidade e calor por meio de um processo eletroquímico. Então não é um processo térmico como é o que ocorre no motor a combustão interna, como o que ocorre, por exemplo, quando você queima um gás no seu fogão. Então é um dispositivo eletroquímico que faz a conversão então do hidrogênio diretamente em eletricidade e calor. Você pode aproveitar ambos, tanto a eletricidade quanto o calor, o que eleva muito a eficiência desses dispositivos. Esses dispositivos foram desenvolvidos e foram utilizados já na década de 60 nos projetos espaciais americanos e depois atraem até hoje muita atenção. Embora quando você olha uma célula combustível, eu acho um pouco decepcionante. Eu levei uma surpresa quando eu vi, porque na verdade são eletrodos justapostos e parece uma coisa muito simples. A tecnologia toda está dentro, né? Onde você tem desafios de engenharia muito importantes ali, relacionados a uma interface onde você tem água, gás. Você tem que ter uma boa troca térmica, você tem que ter uma boa troca elétrica, você tem que ter uma boa troca iônica, não num espaço muito pequeno, mas cada um desses fenômenos ocorre numa determinada região, muito próxima, mas muitas vezes não é a mesma. Então são desafios de engenharia muito importantes. A boa notícia é que as empresas apoiadas pelas universidades também estão realizando um bom trabalho no desenvolvimento desses dispositivos. Eles estão cada vez mais eficientes, cada vez mais duráveis. Esse é um problema. Toda vez que você vai examinar aí um dispositivo para uso prático, a durabilidade é fator chave aí quando você vai fazer o fluxo de caixa aí, justamente para uso desses dispositivos. E esse tipo de tecnologia a gente encontra em algum lugar hoje, ou isso ainda está muito no campo do desenvolvimento ainda? Nós temos uma mescla muito boa hoje, mas já há produtos comerciais ou produtos em fase inicial de comercialização. Depende muito dos fabricantes, depende muito das tecnologias. Quando a gente fala de células a combustível, é bom lembrar que são várias tecnologias. Da mesma forma como a gente fala de hidrogênio para uso energético, são muitas tecnologias envolvidas. Então, esses assuntos são tipicamente multidisciplinares. Você precisa de equipes multidisciplinares que entendam de uma série de campos da ciência e tecnologia para poder desenvolver projetos nessa área. No caso do laboratório de hidrogênio da Unicamp, nós sempre tivemos um foco maior em sistemas do que em pesquisa básica de catalisadores, tanto para células a combustível quanto para reforma do etanol. Então, embora a gente tenha desenvolvido alguma coisa de catalisadores para reforma do etanol, hoje o nosso foco é cada vez mais a parte de sistemas e tentando fazer com que os dispositivos e os sistemas fiquem cada vez mais eficientes. Voltando um pouquinho aí para a célula combustível, como eu disse, são várias tecnologias. As que estão mais desenvolvidas hoje, com já dispositivos comerciais, são as células que nós utilizamos mais aqui no Brasil, que mais nós temos pesquisa hoje no Brasil, são as células do tipo PEM, que é um polímero condutor que faz a condução de prótons. Então a gente chama de células do tipo PEM. Elas são de baixa temperatura e são muito úteis tanto para uso automotivo quanto para uso residencial, comercial. São células muito interessantes.
Outro tipo de células são as células de ácido fosfórico, já são células de maior porte. Nós temos algumas instaladas no Brasil. Tentamos muito trazer um relato mais atualizado sobre a operação de uma ou duas dessas células, mas infelizmente que está instalada no Lactec, no Paraná, mas nós não conseguimos, não foi possível trazer o pesquisador para fazer esse relato. Já tivemos em outras edições da nossa conferência relatos sobre a operação dessa célula. Outro tipo de célula que está atraindo muita atenção são células de grande porte, são as de carbonato fundido. Esse tipo de célula nós não temos pesquisa no Brasil a respeito desse tipo de célula. Mas são células de grande porte, muito interessantes, porque elas utilizam o gás natural de uma forma muito mais eficiente, porque produzem eletricidade e calor. Essa cogeração de energia aí é fantástica e é onde a gente consegue as melhores eficiências energéticas. Você consegue uma produção de energia pelo menos 50% maior nesse tipo de dispositivo. Você consegue aproveitar 50% mais da energia contida no gás natural. É um índice considerável, né? Sim, é uma coisa muito interessante. Em termos de energia é muito considerável. É muita coisa. Outro tipo de célula que merece destaque são as células de alta temperatura também, dióxido sólido. Essa nós temos pesquisa no Brasil, vamos ter uma sessão específica sobre esse tipo de célula. Essas células, elas utilizam materiais cerâmicos, então são materiais muito parecidos aos utilizados na engenharia nuclear. Por isso o IPEM de São Paulo, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, é um dos principais laboratórios que faz esse tipo de pesquisa no Brasil. E esse tipo de célula é muito interessante. Havia expectativas que seriam fabricadas células de grande porte, foram tentadas inclusive algumas, mas hoje o melhor uso dessas células está em aplicações residenciais ou comerciais na faixa de 1 a 3 ou 5 quilowatts, são células menores, mas de novo, você pode fazer cogeração de energia e pode tirar um bom proveito do uso dessas células aí quando você utiliza gás natural. Entendi. Newton, a gente está falando aí sobre hidrogênio, né? Esse elemento como vetor de energia, a gente conhece tantas outras formas de energia que são muito mais comuns, a gente fala no dia a dia. Agora, eu tenho a impressão que o hidrogênio ainda não é muito compreendido como vetor de energia, assim, e quando eu falo isso, eu já digo assim, pelo público mais leigo, assim, não tanto pelo pessoal, né, que está dentro da universidade, mas o pessoal mais leigo. O hidrogênio como vetor de energia, qual é a expectativa que se tem com relação ao hidrogênio, até em termos de futuro? Quer dizer, ele vai acabar tendo uma participação maior do que já tem hoje? Eu não tenho dúvida alguma. Um dos maiores entraves aí ao uso do hidrogênio é uma percepção de risco que existe com relação a esse gás. Aquele acidente com o Hindenburg, que era de fato um dirigível, né? Um dirigível fabricado pela empresa alemã. Sim. Foram muitos dirigíveis fabricados e o acidente que houve em Nova York, se não me engano, 1927, isso aí quase que selou aí uma sina aí para o hidrogênio, como se ele fosse um combustível muito perigoso e tudo mais. Quando a gente examina aquele acidente com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê, existem filmes, né, sobre o acidente, a gente observa que houve chama, ou então pegou fogo, o hidrogênio pegou fogo, houve o rompimento do invólucro do dirigível, e um raio, então, provocou o rompimento do invólucro do dirigível e chama.
Só que esse hidrogênio foi queimando aos poucos e deu tempo do dirigível cair ao chão. As pessoas que morreram, se eu não me engano, foram 30 e poucas pessoas que morreram no dirigível, havia mais de 100 pessoas. Muitas se atiraram, algumas foram queimadas pelo óleo diesel que havia para tocar os motores, né? Mas a maior parte das pessoas se salvou. Inclusive, muitas saíram correndo e não foram queimadas, porque o hidrogênio, quando queima, ele emite pouca radiação térmica. Então, essas pessoas tiveram a oportunidade de se salvar, porque também, ao pegar fogo, ele foi caindo lentamente, ele não se espatifou no chão. Depois, a gente nota que não houve explosão, embora todo o medo com relação à explosão de hidrogênio hoje acabe tornando as pessoas muito suscetíveis ao uso desse gás, né? É uma coisa que envolve muito um espírito assim. Tem uma aura, né? Uma aura de medo com o uso desse combustível. Mas é um combustível seguro, assim como o gás natural. A gente não ouve falar de acidentes com gás natural, por exemplo. Aliás, todos os combustíveis você tem que tomar certos cuidados. Gasolina, álcool, todos eles, né? Que é lógico, se você não tomar os devidos cuidados, todos eles têm seu grau de periculosidade, né? Não tenha dúvida. Inclusive, o fato de os combustíveis pegarem fogo, né, serem inflamáveis, é isso que os torna úteis. Se não, do contrário, a gente não poderia utilizar a energia contida neles, né? Então, é isso que a gente precisa ter claro. Mas, voltando à sua pergunta, Jefferson, o hidrogênio é uma forma muito eficiente de armazenar energia e ele também serve, que foi um conceito que eu ouvi logo que eu cheguei ao laboratório, ele serve como uma moeda energética. Você pode transformar muitas formas de energia em hidrogênio e depois armazenar na forma de hidrogênio e depois utilizar esse hidrogênio em diversos processos. Os gases não são muito eficientes do ponto de vista de armazenamento, do ponto de vista de transporte. Por isso, quando a gente pensa em melhores eficiências, a gente sempre procura produzir o hidrogênio próximo ao local onde ele vai ser utilizado. A questão de armazenamento, de fato, hoje eu não tenho dúvida. O armazenamento na forma de gás comprimido hoje já é comum. Havia muita expectativa na forma de armazenamento no estado que a gente chama sólido, na forma de hidretos. Nós vamos ter uma palestra muito interessante sobre isso na conferência também, que vai tratar de um projeto de grande porte, da ordem de megawatts, que faz o uso de hidrogênio armazenado na forma de hidretos. Então, alguns problemas relacionados às trocas térmicas que são necessárias para utilizar o hidrogênio na forma de hidretos foram resolvidas, então são problemas tecnológicos, de engenharia que foram bem resolvidos e nós vamos ter uma palestra bem interessante sobre uma aplicação de grande porte sobre isso. Mas o uso do gás comprimido ainda, tanto para uso veicular quanto para uso em aplicações estacionárias de energia, para geração de energia elétrica, o uso do gás comprimido é o mais comum, é o mais barato ainda, você pode, e isso para mim está cada vez mais claro. Já era uma aposta que a gente já fazia, a gente já dava essa informação há muitos anos, nas nossas palestras, nas nossas divulgações, e isso está cada vez mais claro. Algumas aplicações automotivas, por exemplo, vão utilizar o hidrogênio a 350 bar, que é uma pressão grande. Hoje a gente utiliza num cilindro desses normais de gases, aí as pressões vão até 200 bar. Nas aplicações de gás natural veiculares, os cilindros são para 200, 250 bar. E os acidentes que a gente vê relacionados a isso estão normalmente relacionados ao mau uso de reservatórios. O usuário, de forma criminosa, instala, por exemplo, um botijão de gás no veículo para aumentar o seu range, para aumentar a sua... estender
a sua operação, né? Newton, eu vou precisar te interromper só um minutinho, a gente volta com esse assunto. Preciso fazer um breve intervalo agora no primeiro bloco e a gente volta na sequência, que eu quero que você conclua isso, porque é muito importante para o pessoal saber. O Panorama Ciência vai fazer um breve intervalinho, então a gente volta já já.